Estamos na série Aprendendo a Esperar. No domingo passado nós conversamos um pouquinho sobre a experiência de Abraão e hoje nós vamos conversar sobre a experiência de José. José é um personagem muito conhecido, especialmente para aqueles que têm um contato maior com a Bíblia. E em todo o tempo, José ele sempre se destaca como um dos modelos, especialmente no que diz respeito às mensagens de motivação, persistência e disciplina. Quando nós vamos falar para jovens, adolescentes, José sempre se destaca como uma grande personalidade. Na Bíblia, inclusive, José e Daniel são os únicos personagens onde nós não temos o registro de seus pecados. Isso não significa que eles não pecaram. É óbvio que pecaram, porque eram pecadores, e como já mencionei, pecadores, o que eles mais sabem fazer é cometer pecado. Mas, embora nós não tenhamos registro desses pecados na vida de José, a gente pode perceber algumas falhas no decorrer da sua história, especialmente no comecinho de sua jornada, quando ele estava ainda na casa de seu pai. José é aquele típico personagem que tem a sua vida transformada da noite para o dia em dois momentos. Sua vida muda, num primeiro momento de maneira catastrófica e num segundo momento de uma forma brilhante. Da noite para o dia as coisas acontecem na vida de José. No entanto, todos esses acontecimentos e todos esses desdobramentos da vida de José, eles têm uma transposição da ação de Deus passando pela história dele e conduzindo ele de uma forma diferente. Eu tenho uma família, como vocês sabem, que tem uma parte dela, uma origem no Uruguai. Minha avó materna é uruguaia, meu avô paterno, ele é da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, e a família do meu avô, a família Leão, ela tem algumas peculiaridades interessantes. Na família do meu avô, nós temos primos ricos e primos pobres. E temos o tio Leão. Embora Leão seja o sobrenome de todos, o único que era conhecido pelo sobrenome é esse tio, o tio Leão. O tio Leão, ele tinha uma correaria. Não sei se você sabe o que é isso, mas a correaria é uma loja que vende artigos para gaúchos. Estranho demais, né? Tem uns negócios estranhos no Rio Grande do Sul que só quem morou lá pode saber. A correaria, ela vende os arreios para os cavalos, vende as bombachas, aquelas calças meio esquisitas. Eu não tenho, não uso, tá? Você nunca vai me ver com um negócio desse, tá bom? Eu larguei as drogas já faz tempo, certo? E lá se vende também uma porção de outras coisas que a gente passa a entender no decorrer da caminhada quando frequenta o estado do Rio Grande do Sul. Se um gaúcho estiver me ouvindo agora, dizendo que eu larguei as drogas, me perdoe, mas é só para me contextualizar um pouquinho mais. O fato é que o tio Leão, ele trabalhava com isso, todos os dias saía da sua casa na sua bicicletinha e ia para a sua loja. Ali ele vendia todas essas coisas, até que num belo dia ele resolveu mudar de vida. Da noite para o dia ele amanheceu e decidiu que não ia andar mais de bicicleta. E ele foi então até a concessionária da Volkswagen, se eu não me engano o nome da concessionária era Dimacar. Ele chegou lá de bicicleta, com um saco de estopa nas costas, e queria comprar um Gol 0 km. Foi até o vendedor não deu bola para ele, ele ficou sentado, esperando ali nos bancos da sala de espera, até que o gerente, intrigado por aquele senhor não sair dali a manhã inteira, foi conversar com ele. E perguntou o que ele queria, e ele disse, olha, eu quero comprar um Gol, mas o vendedor que veio me atender disse para eu esperar aqui, estou esperando até agora e nada. E ele perguntou, e como que o senhor quer comprar? Ele falou, comprando, com dinheiro. Ele falou, e o senhor sabe quanto custa? Eu falei, não sei, quanto que custa? O vendedor deu o preço, ele disse, conta aí, vê se tem.
tudo que vale esse carro. Rapidamente, os funcionários foram lá contar o dinheiro, tinha dinheiro de sobra, e o tio Leão saiu de Gol para casa, né? A bicicleta até ficou lá na concessionária, ele foi buscar um outro dia. Então, nesse momento, o tio Leão teve a sua vida transformada, porque todo mundo o conhecia como o homem que saía de sua casa de bicicleta e ia para sua loja. E a partir desse dia, ele começou a andar de carro. A vida foi transformada também em outros aspectos. Ele decidiu passar a sua loja para um de seus filhos, porque ele não queria mais se envolver com aquelas coisas. Já estava cansado e, no final de sua vida, ele decidiu usufruir do dinheiro que ele tinha. Como eu disse, então, na família do meu pai, tinha os primos ricos, os primos pobres e o tio Leão, que ninguém sabia que tinha dinheiro e que deixou para usufruir, no final de sua história, tudo aquilo que ele havia juntado. Se ele fez certo ou errado, bom, eu não tenho condições de avaliar. Mas o fato é que muitas pessoas acabam mudando a sua trajetória de vida pelas suas próprias decisões e outras mudam a sua trajetória de vida pelas circunstâncias que o cercam. Tem gente que não esperava viver do jeito que está vivendo, e alguma coisa aconteceu fora da sua própria decisão, fora da sua própria vontade, e hoje vive ou de uma maneira melhor ou pior. As circunstâncias da vida acabaram trazendo esse desfecho. José é um desses, que as circunstâncias da vida acabaram transformando toda a sua trajetória. José era um rapaz muito interessante, que, de acordo com os fatores que a Bíblia nos apresenta como sendo fundamentais para a transformação de qualquer pessoa, passou também por esse processo, que já vimos na história de Noé e, domingo passado, na história de Abraão. E qual é o processo? O processo é esse. Deus estabelece uma promessa, acontece um fracasso por parte do ser humano, vem a misericórdia, logo chega o período da prova, e uma vez que aproveitamos a prova, mudamos de fase. E se não aproveitamos a prova, continuamos do mesmo jeito. Mas você pode pensar, pastor, você falou que José, ele não tem pecados registrados na Bíblia, então como que nós podemos identificar os seus fracassos? Então vamos à Bíblia, Gênesis capítulo 39. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ou acesse, por favor, Gênesis capítulo 39. E nós vamos ler esses versos que aparecem na tela. Versos 1 e 2, depois 7 e 8 e 19 e 20. A história de José é longa, é uma das mais longas que nós temos no livro de Gênesis, e, portanto, nós vamos tentar resumi-la. Versos 1 e 2 do capítulo 39 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Verso 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Verso 19 e 20. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. A história de José não começa aqui, é claro. A história de José começa, pelo menos para nós, no exato momento em que ele aparece como o filho mimado de Israel. Jacó já havia lutado com Deus, já havia recebido toda a porção do Senhor, e ele agora já estava com todos os seus filhos, tinha agora toda uma trajetória a percorrer para se tornar no pai de uma grande nação. Finalmente a promessa de Abraão estava agora se cumprindo no seu filho, mas ele acabou cometendo uma falha.
ele acabou trazendo um pouco mais de benefícios para um dos filhos. Embora não fosse em vão, porque a esposa que José amava era Raquel e, portanto, o filho dela passaria a se tornar o predileto, ele não deveria nunca ter agido do jeito que agiu. José recebia as melhores roupas, José recebia a melhor porção de comida, e José, inclusive, tinha o seu trabalho facilitado. Enquanto todos os seus demais irmãos trabalhavam pesado, ele sempre era o supervisor. Constantemente, seu pai lhe enviava para avaliar se os seus irmãos estavam trabalhando de maneira correta. Agora, imagina você, que está dando duro o tempo inteiro, fazendo todo o seu melhor, e de repente chega o seu irmão, vida boa, para dar uma olhada naquilo que você está fazendo. Como que você reagiria? Veja, os irmãos, por si só, já têm um chip instalado e programado para brigar. Não sei se acontece isso na sua casa, né? Mas 99% das casas, em 99% das casas isso acontece. Eles já nascem com um chip onde a briga é causada por qualquer coisa. Qualquer coisa. Lá em casa, os meus 2 filhos, embora se amem muito, se abracem e tudo mais, constantemente estão tentando fazer o outro ficar chateado por qualquer situação. Até disputar quem senta do lado da Julie, eles disputam. Eles saem correndo na hora que a gente chama, e aí um tenta entrar na cadeira do outro. Todo o tempo existe algum tipo de competição. É óbvio que isso não faz parte da vida de todos os irmãos, mas na maioria esmagadora isso acontece. Então agora imagina você, que tem esse chip já instalado em si mesmo, programado para identificar as falhas do seu irmão ou da sua irmã. E de repente, seu irmão ou sua irmã, que tem uma vida privilegiada, inclusive aos seus olhos e aos olhos dos demais, vem para fiscalizar o trabalho que você está fazendo. Como que você reagiria? Será que você teria paciência para olhar para aquela circunstância da maneira mais pacífica possível? Por mais que os irmãos de José tenham exagerado na dose de pegar esse menino mimado e colocá-lo num poço, num buraco, ainda assim a gente pode dar um pouquinho de razão para esses rapazes. Pois eles já estavam completamente estressados com essa circunstância ruim de ver o seu irmão sempre ganhando privilégios a mais do que eles. Então, quando eles fazem isso, eles estão naturalmente expondo um pouquinho daquilo que eles gostariam. José é lançado num poço, o objetivo era matá-lo, mas então o irmão mais velho decide livrar a pele de José, e eles então, num acordo de irmandade, decidem vender José. E agora, de filho mimado, esse garoto passa a ser um escravo. Filhos mimados não são bons em nenhuma circunstância. Os filhos mimados, eles acabam trazendo uma série de prejuízos, inclusive para as pessoas que os cercam. Mas esse rapaz, que já havia sido, inclusive, identificado pelos seus próprios irmãos como aquele que poderia ter alguns privilégios lá na frente, esses irmãos não entendiam ou não entenderam de fato quais eram os privilégios. Numa certa ocasião, José até contou dos privilégios que ele imaginava que receberia. Apresentou o sonho que tinha para os seus irmãos, para seu pai. Seu pai, inclusive, ficou chateado com o contar do seu sonho, mas ninguém imaginava que aquele sonho em algum momento pudesse se concretizar. Acontece que Deus, e Deus sempre tem, ele tinha um plano maior para a vida de José. José não era para continuar como um filho mimado. José era para ser alguém muito melhor do que ele era. O seu fracasso em tentar se mostrar diferente dos seus irmãos, sendo que isso já acontecia o tempo inteiro, se tornou ainda maior quando seus irmãos, estressados com toda aquela circunstância, resolveram mudar a trajetória da vida de seu irmão.
Eles, os irmãos, planejaram trazer prejuízos para a vida de José. Mas tudo aquilo que parecia ser um grande prejuízo, na verdade, era o começo de uma grande bênção na vida daquele rapaz. Eu preciso falar uma coisa para você. Nem sempre aquilo que aos seus olhos hoje parece ser uma maldição, de fato é. Nem sempre aquilo que aos seus olhos hoje é algo tão difícil de suportar, será um problema no futuro. Pode ser só o começo de uma grande solução e de um plano muito maior que Deus tem para a sua vida. Alguns já experimentaram isso. Alguns até sabem disso. O problema é que a gente não se acostuma com o presente ruim. A gente nunca quer viver num presente ruim. A gente sempre espera que o nosso passado, presente e futuro sejam maravilhosos. É difícil para nós, seres pecadores, impacientes, aguardarmos, esperarmos todo o processo de Deus se desenvolver da maneira certa. Mas Deus tinha um plano maior para José. Agora, diferente de Noé e de Abraão, que foram avisados desse plano maior, José não foi consultado em nada. José não sabia o que estava acontecendo. Então imagina você agora, mais ou menos 17 anos de idade, tendo que sair dos mimos de sua casa para se transformar no escravo de um povo completamente desconhecido. José chega agora no Egito sem nenhum tipo de compromisso com a fidelidade a Deus. Mas mesmo assim, diz a Bíblia que o Senhor era com José. Não interessa onde você for, não interessa se você estiver escondido através de uma máscara. Se Deus separou você para uma tarefa especial, você pode estar no Brasil ou no Afeganistão. Ele vai ser com você. E é importante que a gente entenda isso. Hoje você pode estar aqui em Brasília, amanhã, sabe-se lá onde você pode estar. Mesmo você, que quem sabe é alguém que planeja viver a vida toda em Brasília, a gente nunca sabe dos planos futuros. Mas independente da geografia, independente da cidade, independente das circunstâncias, se Deus chamou você para uma tarefa especial, saiba que Ele vai lhe acompanhar, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, no Paquistão, no Afeganistão, seja lá onde for, Deus estará com você. Diante de toda aquela circunstância complicada, diante de todo aquele problema instalado na vida de José, ele agora não precisava mais dar relatório para o seu pai, ele não tinha nem mesmo função, ele simplesmente é vendido, e um homem chamado Potifar o compra. E esse homem chamado Potifar, que tinha uma posição privilegiada no Egito, começa a perceber que esse rapaz tinha futuro. E ele agora não mais o trata como um escravo e o coloca como o assessor direto para todas as coisas. Então, tudo que Potifar ia fazer, José fazia. José cuidava do dinheiro de Potifar, José cuidava da casa de Potifar, José cuidava dos mantimentos de Potifar e José também cuidava de tudo aquilo que a esposa de Potifar necessitasse. O problema é que a esposa de Potifar se apaixonou por José. E toda paixão mal administrada é sempre um problema. O fato dessa esposa de Potifar colocar os olhos em José não deveria ser um problema a princípio. E por que não deveria ser um problema? Porque ali estava um rapaz que tinha compromisso com Deus. Embora não tivesse mais relatório para dar, ele todos os dias sabia que Deus estava com os seus olhos voltados para ele. E diante dessa consciência divina, José não teria nenhum problema com a paixão da esposa de Potifar. Ela poderia se apaixonar o tanto que ela quisesse, ela poderia desejá-lo o tanto que ela quisesse, pois isso não afetaria a vida de José. O problema é que ela não conseguiu dominar o seu desejo. Fez todas as investidas possíveis e quando percebeu que não ia conseguir,
então resolveu trazer problema para a vida de José. Quando nós lemos o verso 19, dizendo que o senhor de José, Potifar, ouvindo as palavras de sua mulher, ficou irado, aqui há um detalhe importante. Qualquer escravo, qualquer servo, que tivesse feito o que fez, ou supostamente fez José, é óbvio que ele teria sido executado. José não teria sido colocado numa prisão. É óbvio que ele deveria ser executado. Potifar tinha toda a autoridade para fazer isso, tinha influência para fazer isso, e ninguém questionaria Potifar de matar José. E por que José não foi morto? Porque com certeza Potifar não acreditou na história da sua mulher. Existe um livro chamado Patriarcas e Profetas. Esse livro conta detalhadamente a história de José. E ele apresenta detalhes interessantes sobre a vida desse rapaz. E lá nós podemos perceber claramente que Potifar não acreditou na história de sua esposa. No entanto, para não ficar feio na foto, para não ter a sua moral jogada lá no lixo, ele resolveu colocá-lo na prisão. Não vamos matar, mas vamos colocá-lo na prisão. A história de José, ela é completamente alterada o tempo inteiro. Olha o que diz esse livro. Jornadeando a caravana para o sul, em direção das fronteiras de Canaã, o rapaz podia discernir à distância as colinas entre as quais se achavam as tendas de seu pai. Chorou amargamente a lembrança daquele pai amoroso em sua solidão e aflição. Com o coração a tremer, olhou para o futuro. Que mudança na situação! De um filho ternamente acalentado para o escravo desprezado e desamparado. Só e sem amigos. Qual seria a sua sorte na terra estranha a que ele ia? Por algum tempo, José entregou-se a uma dor e pesar incontidos. Era de se esperar isso, certo? Eu e você, se estivéssemos na condição de José, com certeza choraríamos, ficaríamos completamente abalados, teríamos nossa visão de mundo alterada de uma hora para outra, e até mesmo nossas esperanças poderiam ter diminuído. E tudo isso aconteceu com José, pelo menos somente uma coisa não aconteceu. Em nenhum momento José quebrou seu compromisso com Deus. Pois em todo o tempo, mesmo diante da situação complicada em que ele estava, ele permaneceu fiel. O problema é que a gente nunca consegue entender os planos de Deus. Como entender os planos de Deus? Como que eu posso aceitar que um rapaz que foi fiel ao Senhor, que mantinha comunhão com Deus, que inclusive desprezou a esposa de Potifar, que não deveria ser feia e que não deveria ter nenhum tipo de repulsa a ele, como que esse rapaz que era tão correto, tão sólido em suas convicções, não estava recebendo de Deus aquilo que ele merecia? Alguma vez você já achou que não estava sendo bem atendido por Deus? É possível que alguém aqui agora, nesse exato momento, esteja pensando assim: eu merecia coisa melhor. Eu não deveria estar na situação que eu estou. Eu não deveria estar passando pelo que eu estou passando. Eu não deveria, de maneira alguma, estar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Olha, fulano de tal, Beltrana, Ciclano, essas pessoas são muito piores do que eu e acabam recebendo coisas muito melhores do que eu recebo. Por quê? O mundo é injusto, eu sei. Agora, Deus? Em algum momento você já achou que Deus foi injusto com você? Já passou pela sua cabeça a ideia de que Deus não estava valorizando o seu empenho, valorizando o seu esforço, valorizando a sua disciplina, valorizando toda a sua
construção de vida. Já passou pela sua cabeça isso? Sou correto, pago meus impostos em dia, me dedico à minha família, e ainda assim parece que Deus não está dando a mínima para mim. Eu não sei o que passou na cabeça de José. Muitas coisas passaram pela cabeça dele. Mas uma coisa eu posso afirmar a você: Deus nunca se engana. E Ele nunca, lembra que eu disse domingo passado? Ele nunca tira os olhos de você. Nem de mim também. E por termos a convicção de que Deus nunca tira os olhos dele da nossa existência, até mesmo a circunstância ruim, o momento difícil e a cena injusta, pode ser a grande ferramenta nas mãos de Deus para finalmente colocar você no plano maior que Ele sempre sonhou para a sua vida. Veja, nessa noite eu não quero de maneira alguma trazer uma mensagem de autoajuda para que você acredite. Não. Eu só preciso que você saiba, compreenda, analise, avalie com o seu raciocínio que com certeza Deus não tem planos ruins para nós. Mas às vezes, pela nossa insistência no erro, pela nossa capacidade de sermos perseverantes na trajetória errada, Deus precisa fazer uso de algumas ferramentas dolorosas para nos colocar no caminho adequado do plano maior que Ele tem para nós. Ainda nesse mesmo livro, a autora diz assim: na providência de Deus, mesmo esta experiência seria uma bênção para ele. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai, forte e terno como havia sido seu amor, fizera-lhe mal com sua parcialidade e indulgência. Se José continuasse na casa de seu pai, ele continuaria sendo um filho mimado. E para José ser o governador de uma nação, ele não podia ser filho mimado. Para José ser de fato o grande governante de toda uma nação, não dava para ele continuar acalentando todas aquelas miseráveis atitudes que seu pai simplesmente passava os olhos por alto, como se não fosse nenhum tipo de problema. Deus precisava de um José diferente. E as ferramentas que Deus tinha para esse momento foram aquelas que os seus irmãos supostamente acharam que poderiam acabar com a vida dele para sempre. Eu não sei se para alguém aqui hoje está doendo. Se estiver doendo, aguenta um pouquinho mais. Pode ser a ferramenta de Deus fabricando um novo você. Pode ser a ferramenta de Deus esculpindo um novo você, para que você seja alguém muito melhor e finalmente alcance o plano maior que Ele tem preparado para cada um de nós. José, ele enfrentou a dor da espera na prisão, e ele esperou um bocado de tempo. Quando a gente olha para toda a história, 2 anos parecem muito poucos. Fica você lá 2 anos para você ver. José enfrentou a dor da espera na prisão para ser capaz de garantir a sobrevivência de toda uma nação, inclusive a da sua própria família. Eu não sei o que se passa nessa hora na sua cabeça, e nem sei também quais são os desdobramentos que trouxeram você ao exato momento de vida que você está vivendo.
Não sei quem é que está feliz com a vida que tem agora e não sei quem é que está triste com a vida que tem agora. Não sei quem é que está simplesmente vivendo e vendo a banda passar. E não sei quem é que está vivendo intensamente os anos felizes que quem sabe tem agora. Seja qual for a sua situação, não tenha dúvidas de que os planos maiores de Deus para você são sempre insuperáveis à sua própria capacidade de imaginar, à sua própria capacidade de entender e à sua própria capacidade de decifrar. Porque de uma coisa eu tenho certeza: José em nenhum momento pensou que seria governador do Egito. Como é possível que alguém saia da cadeia para se tornar governador? Existe alguma lógica nessa trajetória? Mas com Deus as lógicas são espatifadas. Com Deus as lógicas são completamente quebradas. Então, se Deus está usando alguma ferramenta para fabricar um novo você, eu sei quais são as ferramentas que Ele está usando para fabricar um novo eu. Se Deus está usando alguma ferramenta para fabricar um novo você, espere pacientemente. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo. Hoje, alguns de nós podemos nos sentir presos. Mas amanhã, a liberdade incrível pode bater à nossa porta, de uma forma diferente daquela que você imaginou. E num patamar muito melhor do que os seus planos pequenos e humanos foram capazes de conceber. Deus nunca falha, sua promessa é real. Mas nessa noite, mais uma vez, cada um de nós pode tomar uma decisão. Se atravessar no meio dos planos ou esperar. Esperar que os planos de Deus façam sentido, esperar que as obras de Deus sejam completas e esperar que o formão de Deus nos transforme na pessoa que Ele sempre quis que nós fôssemos. Tem alguém disposto a isso nessa noite? Amém. Então, se você está disposto, canta mais uma vez conosco e relembre que a promessa do Senhor é segura, é fiel, Ele nunca falha. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Podem cantar. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos
sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aguenta firme. A promessa dele é fiel. E só o Senhor é o que sabe que amanhã vai acontecer. Se você estiver preso nas circunstâncias da sua vida, amanhã o sol da liberdade pode brilhar. E você pode ser governador de uma porção de coisas que agora não está sendo. Pai bondoso, obrigado pelo privilégio de podermos recorrer ao Senhor. Obrigado porque os teus planos jamais podem ser frustrados. E obrigado porque as tuas promessas sempre serão fiéis. Nos ajude a sermos fiéis também. Nos ajude a aguentarmos o período de espera, a suportarmos as ferramentas que o Senhor está usando ou vai usar para nos tornar as pessoas que precisamos ser. Cada um de nós aqui já foi, de alguma maneira, testado pelas provas difíceis que constantemente chegam a nós. Nós nunca sabemos quais serão as próximas, mas lhe pedimos forças para suportá-las. Mas uma coisa lhe suplicamos, Deus: nos ajude a sermos quem o Senhor deseja que sejamos. Mais do que aquilo que nós sonhamos, mais do que aquilo que nós idealizamos para nós mesmos, que a tua vontade se cumpra, que o teu plano se estabeleça, que o teu plano superior seja concreto na nossa jornada. Dá-nos a tua paz, dá-nos paciência, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe muito você. Domingo que vem a gente termina a série com muitos batismos, viu? Semana que vem nós temos vários batismos. E agora a gente tem o caldo. Se dirija para lá em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana para você.